Oiê, voltei para mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre a Fundação Casa, sobre o meu trabalho com a Fundação Casa, várias coisas que foram acontecendo ao longo desse tempo, coincidências e enfim. Vou começar. Gente, eu sou uma pessoa que sou contadora de história nata. Eu não consigo contar uma história sem contextualizar tudo, não consigo. Eu gosto de saber os detalhes. Por isso que eu gosto de escutar as histórias que são assim, igual as que eu conto também. Eu gosto de entender detalhe, eu gosto de entender quem eram as pessoas que estavam envolvidas e tal. Então eu vou tentar resumir o que aconteceu no meu trampo com a Fundação Casa. Tipo, como que eu fui parar lá, como que eu fui inserida lá dentro. Primeiramente, eu terminei a faculdade em 2021, né? Fiz serviço social na Unifesp, vim morar aqui na Baixada por causa disso. Outro vídeo também eu vou contar um pouco como que foi e tal, papapá. Mas enfim, foco, né? Foco na Fundação Casa hoje. E aí, em 2021 eu precisava conseguir um trampo pra eu conseguir continuar morando aqui em Santos, né? Beleza. Aí em outubro eu participei de uma entrevista que eu vi num grupo, uma vaga que era analista de desenvolvimento humano. Nem sabia o que era, só me inscrevi, mandei meu currículo e tal. E eles me chamaram pra entrevista. Fiz a entrevista, tinham acho que 38 pessoas na entrevista e eles iam chamar 10 pessoas. Porém, eu não tinha experiência nenhuma e todo mundo que tava lá, a maioria das pessoas que estavam lá tinha alguma experiência com a Fundação Casa, tinham anos de formação. Então eu falei, mano, não vou me chamar, beleza. A mulher que fez a entrevista com a gente, ela falou que ela ia demorar uma semana pra dar o resultado. Passou outubro, passou novembro, passou dezembro e nada dessa mulher apareceu. Aí, eu tinha que entregar o meu apartamento até dia 10 de dezembro. E como não tinha tido nenhuma resposta e tal, não tava achando trampo, eu voltei para casa dos meus pais. Nisso, eu voltei dia 10 de dezembro para casa dos meus pais. No dia 14, 4 dias depois, eu já tinha entregado meu apartamento, eu tava sem ter onde morar. Aparece esse e-mail falando que eu tinha sido convocada para essa vaga de emprego. Isso no final do ano, né? Dia 14 de dezembro. Mano, aí na hora eu não queria aceitar, porque eu tinha o plano de quando eu me formar ir embora pra Recife. Tipo, essa era a meta que eu coloquei na minha cabeça e que eu juntava dinheiro pra fazer isso e boa. E aí, eu lembro que eu fui conversar com os meus pais e tal, e era um salário bom. Tipo, por ser primeiro emprego, era um salário muito bom. Fui lá com meus pais e tal, papapá, e aí, tipo, eles falaram, mano, vai, tem que ir, vai ser uma experiência legal. E eu sabia que seria na Fundação Casa, mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Aí, beleza, né? Falei, não, tá bom, vou nessa. Só que agora eu não tinha onde morar, e eu precisava procurar um apartamento. Então, e o meu trabalho ia começar dia 2 de janeiro. Então, tipo, depois da virada do ano, no outro dia eu já ia tá trampando já, né? Ia ter um treinamento de 15 dias. Aí, beleza. Eu desci pra Baixada, comecei a procurar casa, não achava casa, porque era tudo pra temporada, né? As pessoas no final do ano, elas vão comprar temporada. Então, eu não tava encontrando casa. Aí, eu fiquei na casa de uma amiga minha um tempo, beleza. Aí, comecei esse treinamento. O que as pessoas normais pensam num treinamento de trabalho? Pensam que vai ficar sentado numa sala, que vai ter um monte de slide, um monte de gente arrumado, bonito e tal, papapá. Isso é um treinamento normal de trabalho. Gente, esse trabalho não tinha nada disso. A gente chegou na sala, tinham duas mulheres, uma de saiona, assim, escutando um mantra, colchonete. E aí as pessoas iam chegando, todo mundo, tipo, cheguei no lugar certo, todo mundo em choque. E era isso. Aí todo mundo sentava no colchonete e depois a moça, que é a Thaís, né? Thaís e Amanda, que foram as facilitadoras que fizeram a formação com a gente, elas explicavam o que era a rede, a ONG, que chamava Rede Cidadã, explicavam que era uma rede, uma ONG que fazia uma formação socioemocional e que a gente aplicasse essa formação socioemocional dentro da Fundação Casa. Mas antes de aplicar esse treinamento, a gente tinha que passar por esse treinamento, porque não tem como a gente fazer com que a pessoa acesse uma coisa que a gente não acessou. Não tem como a gente levar a pessoa a pensar de um jeito se a gente não passou também por esse caminho. Aí, vamos lá, né? Porém, parecia sonho, porque a gente ficava o dia inteiro, nos primeiros 5 dias, meditando, fazendo respiração, conversando, porque a empresa tinha muitos princípios de escutar o outro, sabe? De quando você chegasse, a primeira coisa que fazia era o check-in pra saber como você chegava, se você estava bem, o que tinha acontecido no seu dia, porque isso ia direcionar como ia ser seu rendimento, né? Então é essencial
um trabalho, um emprego, ter essa preocupação com o emocional do funcionário. Porque se acontecer alguma coisa com ele, ele não vai dar tudo de si, ele não vai ser bom. E a gente vai saber que aconteceu alguma coisa e vai olhar pra ele com carinho, vai entender porque que ele tá daquele jeito e tal. Meu, só sei que assim, tudo que eu acreditava de algum jeito dentro de mim sobre trabalho, sobre como tratar o outro, aquela empresa fazia. E aí, meu, parecia que eu tava vivendo um sonho. E aí tinha uma amiga minha, a Gabi, que entrou também comigo nessa vaga. Tipo, a gente não combinou, na entrevista a gente viu que nós duas estávamos lá e a gente fez a formação junta e acabamos sendo selecionada também para trabalhar junta, para ser dupla dentro da Fundação Casa. Então foram 15 dias de treinamento pra gente poder trabalhar na Fundação Casa. Aí, primeiro dia, eu lembro que a gente chegou e tal, lá e apresentaram pra gente, né, os profissionais e tudo mais, e teve uma profissional que falou pra gente que ela duvidava que a gente conseguisse manter 4 horas os meninos focados, prestando atenção na gente. Eu falei, calma, nega, calma, vamos lá. E aí eu lembro que a gente entrou e tal, eu vi um menino, o primeiro menino que eu vi, assim, quando eu entrei na Fundação Casa, ele devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos, e ele tinha um olhar de medo pra mim, sabe? Aquele olhar assustado, assim, ele era tão novo, e aí dá um baque, assim, sabe? E a Fundação Casa também, ela não é aquilo que a gente imagina, né? A gente tem uma imagem de que o formato dela, que é um formato de cadeia, mas na verdade parece mais uma escola, um formato de escola, né? Até porque as escolas públicas são cheias de grade também, então é bem parecido. Não todas, né? Mas tem bastante escola que tem grades, então parece bastante. Então era um lugar sem cor, né? Eu acho que a maior característica da Fundação Casa é que todas as unidades são iguais. Todas são iguais. E é um lugar cinza, assim, tal, e os meninos também, cada unidade eles se vestem de um jeito. Nessa que eu tava, eles se vestiam de cinza, a camisa cinza e a calça verde, um verde meio musgo, assim, e tinha um número em cada calça. Então, os meninos, eles entravam, né, e tal, de cabeça baixa, sempre com um semblante meio de né, receoso, de falar com a gente e tal. E durante esse tempo de treinamento de 15 dias, a gente tinha algumas coisas para fazer no nosso treinamento. Então, o nosso treinamento era um treinamento socioemocional para inserir os meninos no mercado de trabalho. Então, primeiro, a gente trabalhava o socioemocional deles, a gente trabalhava as qualidades, a gente trabalhava também os defeitos, a gente trabalhava os sentimentos deles, o que eles sentiam, a gente trabalhava quais eram as qualidades deles, o que eles tinham de melhor e como eles podiam usar isso. Então a gente fazia um teste profissional que chamava Profiler, que a gente descobria qual que era as características da pessoa. Se a pessoa ela era executora, comunicadora, eu não vou lembrar todos, mas eram 4. Aí era observadora, analítica, não sei, eu não lembro. Eu sei que a gente conseguia perceber se a pessoa era uma pessoa que executava e comunicava, ou se era uma pessoa que ela era mais observadora ali e tal, olhava os detalhes que passava desapercebido. E aí elas respondiam algumas perguntas e a gente colocava lá no sistema o cadastro e aí saía todas as características da pessoa, o que a pessoa podia trabalhar, na onde que ela podia se destacar, e a gente dava isso pros meninos também, né? E esse trampo, a gente tinha toda uma preocupação de fazer com que não parecesse que a gente estava ali numa posição de, tipo, acima deles. Então, enquanto uma ia fazendo a formação, a outra sempre estava participando, né? Porque a gente ia em dupla. Então, enquanto uma tava, sei lá, falando sobre um tema, a outra tava sentada com os meninos. Ou quando a gente tava fazendo alguma dinâmica, uma tava participando. E aí eu lembro que teve uma dinâmica que a gente fez sobre coisas que aconteceram na vida deles, né? Então isso era pra criar vínculo, isso era pra eles verem as dores que eles tinham em comum e tentar criar um vínculo, né? Então a gente começava fazendo algumas perguntas e aí quem fosse sim tinha
tinha que dar um passo pra frente. A gente perguntava, quem tem 15 anos? Aí ele ia pra frente. Quem tem um irmão? Vai pra frente. Então a gente fazia isso. E aí teve uma pergunta que era... Como que era? Quem já perdeu um amigo pro crime? Tipo, que já morreu. E aí todos foram pra frente, menos eu. Aí depois, 2 amigos, e eles ficaram parados. 3 amigos, 4 amigos, 5 amigos, 6 amigos. E tipo assim, todos ficaram parados. E olhando pra baixo, assim. E aí depois teve outra pergunta que era sobre arma, acho, tipo tiro. Se já tinha tido algum amigo que morreu de tiro, alguma coisa assim. Enfim, ou se já teve algum amigo que foi baleado. E aí eu não fui pra frente. Aí todo mundo olhou pra mim e falou assim: você não tem nenhum amigo que foi baleado e morreu? Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E aí, tipo, naquela hora você vê o universo, a bolha que a gente vive mesmo, sabe? O tanto que a gente vive na bolha e que a gente acha que essas histórias, elas são histórias, tipo, de filme, ou que são minoria, ou que são coisas que, tipo... são fatos, assim, isolados, mas não, que estão acontecendo toda hora, a todo momento com esses jovens, com esses adolescentes que são novos e que já passaram por muita coisa. E ali naquele espaço, na nossa formação, a gente nunca perguntava pro adolescente o que ele tinha feito, né? Isso é antiético, até porque não importa o que a pessoa fez. Mas a maioria deles contava pra gente, assim, quando eles iam pegando confiança, eles iam contando. E aí, a maioria, né, assim, diria pra vocês que 99%... 99? 99,9% dos meninos que eu atendi nas unidades que eu fui foram presos por causa do tráfico e por causa de pequenos furtos, né? Correntinha, celular e tal. E acho que a gente tem uma visão de que a maioria dos adolescentes que tá ali foi homicídio ou foi estupro. Enfim, eu acho que a TV faz muito isso com a gente, né? De achar que a maioria das pessoas que estão, né, no sistema, presos no sistema socioeducativo, são meninos adolescentes que cometeram atos muito cruéis, assim. E outra coisa, né, não sei sobre estudo, sobre estatística, mas a maioria dos adolescentes que eu atendi nessa unidade, quando eu trabalhava lá, eram brancos, a maioria. Tinham, no meu primeiro curso, tinham mais ou menos 3 meninos negros, não eram retintos, assim, eram negros mais ou menos da minha cor, assim, de pele, né, seriam considerados pardos, e a maioria era branco, que fazia o curso comigo. E na minha cabeça, quando eu chegasse na Fundação Casa, eu só ia ver meninos negros, né. E aí eu lembro que um dia eu comecei a conversar com eles sobre isso, né, que, assim, mesmo que eles estivessem presos ali, eles estivessem dentro desse sistema socioeducativo, ainda era uma segunda chance que eles tiveram e que muitos adolescentes negros não tiveram. E aí eu falava isso e aí tinha vários meninos que iam complementando o que eu falei, né? Então tinha um adolescente lá que ele falou que ele tava lá trampando na Boca e aí ele saiu pra jantar e deixou um amigo dele lá cuidando, né? E aí ele falou que ele foi e tal, jantou. Na hora que ele voltou, ele viu o menino no chão, tipo, ele viu o menino caído no chão e tinha levado um tiro aqui na cabeça. E aí ele falou que o policial veio até ele e começou a falar com ele, né, tipo, mano, eu vou te matar se você não entregar. Ele falou, não vou entregar, eu não vou entregar, pode me matar, pode me matar. E ele falou que os caras simplesmente pegaram ele, algemaram ele e levaram ele e, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas imagina se fosse um menino negro falando isso pro policial. Não vou falar, pode me matar. Com certeza ele iria ser morto. Mas só por ele ser branco, esse menino também ele era branco, de olhos verdes, ele era bem assim, bem padrão, né? Bem bonito. Então, por ser assim, ele teve uma segunda chance, né? Ele conseguiu, porque o policial reconheceu a humanidade dele ali. E muitas vezes as pessoas negras, as pessoas não reconhecem nem a sua própria humanidade. Por isso que é tão naturalizado a gente ver pessoas negras nas ruas e tal. Então, ainda que eles estivessem lá, eles ainda estavam numa situação de privilégio, um pouco assim.
E nosso curso, ele durava aproximadamente 4 horas. Mas eu não sei explicar o que acontecia ali dentro, porque parecia que a gente ficava ali 20 minutos. A hora voava de um jeito. E assim, eu não sei explicar o que eu e a Gabi a gente tinha, porque a gente conseguia manter aqueles meninos 4 horas assim, ó, na gente, vidrado, prestando atenção. E aí quando terminava o curso, os meninos sempre vinham falar com a gente, aí eles falavam, meu, não sei o que vocês fazem aqui, que eu até esqueço que eu tô preso. Aí teve um dia que o menino virou pra mim e falou, nossa, sua mãe deve ter muito orgulho de você, né, porque você tá mudando vidas, você tá mudando o mundo. Então, assim, era um trabalho que, tipo, eu não consigo explicar. Eu sinto que era uma coisa meio que espiritual, assim, sabe? Porque eu sentava ali e vinha a palavra na minha boca que eu não sei de onde vinha, sabe? Tipo assim, eu adquiri uma autoridade, não sei, eu sinto que é propósito mesmo, que quando a gente foi selecionado pra fazer alguma coisa, Deus vai nos guiar, Deus vai nos ajudar e é isso que acontece no meu trampo com a Fundação Casa até hoje, que eu vou explicar pra vocês o que aconteceu depois desse curso aí, depois dessa formação, o que aconteceu comigo. Comecei a trabalhar em janeiro, quando chegou dia 1 de abril, eu tava tranquila no trabalho, suave, assim, mó feliz. E aí um dia a minha supervisora manda um link pra mim de uma reunião, pede pra eu entrar, e quando eu entro ela me demite, e demitiu várias pessoas nessa leva aí, porque quando eles contrataram a gente, eles não sabiam onde a gente ia trabalhar, então eu morava em São Vicente e trabalhava na Praia Grande, tinha gente que morava em Santos e trabalhava em Mongaguá, então começou a ser inviável pra eles a questão do transporte, também a questão da segurança, né, porque era muito longe e tal. Enfim, eu acho também que tiveram outros motivos, né? Porque a gente começou a incomodar ali, né? A gente começou a tratar os meninos bem, os meninos começaram a gostar e a gente colocava a música pra eles ouvir. Enfim, tinha todo um conceito que desagradava a instituição. E a gente não continuou lá. Fui demitida, fiquei mal, porque... Tipo, sabe aquela rasteira que a vida dá na gente pra gente aprender? Foi isso, assim. Cara, eu fiquei muito mal, mas eu sabia que na hora certa eu ia entender. E aí, se passaram 2 semanas, fui demitida dia 1º de abril. Passaram 2 semanas, eu me inscrevi pra uma vaga. E eu lembro que uma amiga minha, ela falou assim, Gabi, daqui 2 semanas eu tenho certeza que você vai fazer uma entrevista de emprego porque você é desenrolada. E eu, né, desacreditada, pensei que nunca mais fosse trabalhar com a Fundação Casa, porque não é qualquer um que entra lá dentro, não é qualquer um. Não é simples assim, tipo, não é simples assim. E aí, eu me inscrevi pro Museu do Café pra uma vaga de analista educativo, né? Beleza, me inscrevi e tal. Não fazia ideia o que era, só fui. Aí fui fazer a entrevista, e lá na entrevista, a mulher que fez a entrevista com a gente, ela falou, essa vaga em específico é pra trabalhar com a Fundação Casa. Aí nisso eu já fiquei em choque, né, porque eu falei, mano... E eu era a única dali que tinha outra menina que tinha trabalhado comigo também na fundação, mas tinham mais algumas pessoas, e eu era uma das únicas que tinha essa experiência com a Fundação Casa. Então eu já falei, vou falar. Já fiz meu nome, já falei e tal... Enfim, eu tinha certeza que essa vaga era minha, tinha certeza que era minha. Saí de lá feliz, falei, mano, tô com emprego, tá tudo bem, vai dar tudo certo, essa vaga é minha e tal. E aí passaram 4 dias, eles mandaram e-mail falando que eu não tinha sido selecionada. Aí eu falei, cara... Aí sabe quando vem aquele sentimento de tipo assim, vou me afundar, vou pra fossa. Mas eu falei, não vou pra fossa. Não vou. Eu acabei de sair da fossa aqui por causa do trampo que eu fui demitida. Agora eu vou ficar na fossa porque eu não passei numa vaga? Não vou ficar, não. Aí, beleza. Aí eu fui. Comecei a procurar trampo. Só que eu sentia no fundo do meu coração que eu ia trabalhar no Museu do Café. Eu sentia no fundo do meu coração. Então, tipo assim, depois que eu fiz essa entrevista lá, em abril, eu não fiz mais nenhuma entrevista. Porque eu mandava currículo, mas, tipo assim, nada fluía. E aí, nesse período que eu não tava conseguindo trabalho, meus pais estavam me ajudando a pagar o aluguel, né? Porque, enfim, eu tinha acabado de alugar uma casa e eu não tinha como pagar o aluguel. Meus pais estavam me ajudando e tal. E aí, um dia,
eu falo que oração, quando você faz uma oração de coração mesmo, assim, que você se rende, que você fala, Deus, é isso? Jesus escuta e é muito rápido. Todas as vezes que eu fiz orações sinceras, que eu me derramei assim pra Deus, ele me respondeu. Aí eu lembro que eu ajoelhei e falei, Deus, me perdoa, Jesus, eu preciso, Senhor, de um emprego. Falei, Senhor, eu preciso, Pai. Falei, eu preciso, me dá alguma coisa pra eu fazer, porque eu preciso de emprego. Aí eu lembro que no outro dia foi uma coisa surreal. Tipo, tudo que foi acontecendo no outro dia, assim, eu acordei. Aí uma amiga minha mandou pra mim uma vaga, falou, ó, essa vaga é em São Bernardo do Campo, entre em contato com essa pessoa para trampar. Mandei mensagem pro cara, fui pra academia e tal, beleza. E eu tava na academia, me ligaram de um número que era 013. Eu fui retornar pra eles, mas eles não me atenderam. Beleza, voltei pra minha casa. Aí nisso, outra amiga minha mandou uma vaga que era pra ser contadora de histórias num lugar lá em São Paulo. Mandei mensagem pra pessoa que era, né, responsável pela vaga. A pessoa, ela estudou comigo na faculdade, tipo, ela me conhecia já. E eu falei, caraca, velho, como pode? E aí ela falou pra mim, ó, é um projeto que você tem que contar histórias, escreve esse projeto, manda pra mim, você fala a quantia que você quer que a gente vai ver se a gente consegue. Falei, beleza. Aí eu voltei pra minha casa pra escrever esse projeto. E aí na hora que eu tava sentada lá, me ligaram de novo 013, que era do Museu do Café, falando que tinha aberto uma vaga se eu não tinha interesse. Aí eu falei que sim. Isso foi dia 6 de junho e meu aniversário era dia 8 de junho. E, gente, Deus não deixa lacunas. Coloquem isso no coração de vocês. Se você pedir alguma coisa pra Deus, em algum momento, aquilo vai aparecer que você pediu. Então, eu lembro que quando eu fui demitida, eu falei, Deus, eu quero entender por que eu fui demitida e eu quero que seja feita a justiça. Porque quando eu trabalhava lá, em muitos momentos eu me sentia injustiçada. Porque eu tava fazendo ali uma coisa boa e às vezes eu chegava, as pessoas viravam a cara pra gente. As pessoas, tipo, sabe quando você chega num lugar que todo mundo fica incomodado? As pessoas, elas ficavam meio que incomodadas assim, com a nossa presença, porque parecia que a nossa presença causava tumulto ali, sabe? Mas não era nada disso que a gente queria fazer, não era nada disso. Eu sabia que eu ia ser honrada em algum momento. E aí eu lembro que quando a primeira... Olha isso se não é Deus. Quando eu comecei a trabalhar no museu, a primeira unidade que eu fui foi a que eu trabalhava. Então, tipo, eu fui demitida, não voltei mais lá, não sabia o que ia acontecer. E do nada eu chego lá com uma outra, tipo, uma outra empresa. Aí todo mundo ficou assim, ó, me viu, ficou branco. Ficaram brancos, assim, quando me viram. E aí, uma das funcionárias de lá, ela começou a me elogiar, falando que nunca tinha visto uma profissional assim, que depois que eu saí tudo mudou lá dentro, que as coisas não ficaram igual, que o curso ficou chato, que os meninos não queriam mais fazer. E aí eu ficava assim, legal, né? E aí uma das funcionárias também, ela foi trabalhar em outro lugar e um dia ela me chamou pra ir lá dar uma palestra igual, fazer uma dinâmica igual eu fazia quando eu trabalhava na Rede Cidadã. Então, tipo, eu comecei a ver as coisas assim, eu ficava, cara, e eu fui. E aí essa mulher ficava só me elogiando, ela falava assim, cara, todo mundo passava, essa menina aqui, ela é inteligente. Eu gosto de gente assim, ela é inteligente, ela é diferente. E aí, assim, aí tem a controvérsia que eu vou falar pra vocês. Se você faz o que todo mundo faz, você não se destaca. Você não se destaca. Então, pessoas que pensam diferente, que agem com honestidade, que agem com humildade e principalmente que tratam o outro de um jeito que as pessoas não conseguem tratar, essas pessoas, elas podem sim ser vistas como subversivas, né? Gente, o exemplo claro é de Jesus. Pô, Jesus era gente boa. Jesus só queria fazer o bem. E crucificaram Jesus. E tô assistindo aquela série The Chosen, né? Por isso que eu tô associando Jesus assim. Porque, cara, Jesus era diferenciado, mano. Naquela época os caras entendiam da lei, sabiam tudo da lei, mas eles não tinham nada no coração. Então, eles achavam absurdo Jesus tratar as pessoas que eram consideradas impuras com amor, entendeu? Então, hoje é a mesma coisa, mano. Você tá trampando com adolescente que é privado de liberdade, adolescente que é vagabundo da sociedade aí, o que você vai tratar essa pessoa bem?
Por quê? Entendeu? As pessoas, elas vão te esculachar, mas no fundo elas te admiram porque elas não conseguem olhar para as pessoas com humanidade. Isso é forte. E aí é isso, assim. Eu sou uma pessoa extremamente humana. Eu sou muito humana e sou uma pessoa emocional. Enfim, vários momentos também eu sinto que eu cego meus olhos por causa das minhas emoções, mas eu sinto que isso me diferencia. A minha sensibilidade me diferencia no mercado de trabalho e na vida no geral. E isso é uma coisa que eu preciso me lembrar, porque às vezes eu quero agir igual todo mundo. Então eu vejo todo mundo tratando as outras pessoas sem paciência no trabalho, ou enfim, e eu começo a agir igual porque parece que ser assim é ser legal. Se você é muito gente boa, tem alguma coisa errada com você, não é pra ser assim. Então eu acho que isso é um desafio muito grande na nossa vida no geral, que é a gente ser autêntico e tratar os outros como a gente sempre tratou. Então, eu sinto que o ambiente vai modulando a gente, sabe? A gente vai se moldando a ele, a gente vai ficando parecido com o ambiente. Se a gente tá com um ambiente que não é humano, a gente vai achando normal, cara. A gente vai achando normal não falar bom dia, a gente vai achar normal ignorar, porque, ai, tá me atrapalhando, sabe? E, gente, não é assim que funciona. Mas, assim, eu sinto que eu vim... Ai, cara, e aí foi isso, né? Aí eu vim de um trabalho que era 100% humanizado, 100% assim, pá, olho no olho, pra cair num trabalho que não é tanto assim. Um trabalho que é completamente diferente, assim, eu digo de instituição, sabe? Tipo, o jeito que é regido e tal, os valores, os princípios, é muito diferente, porque eu tô numa instituição cultural, né? Então é completamente diferente. E só que eu tinha que passar por isso pra eu poder amadurecer, pra eu poder, tipo, abrir meus olhos, né? Também eu sou muito ingênua, então trabalhar minha ingenuidade, trabalhar a minha forma de lidar com pessoas que são diferentes de mim, pessoas ricas, pessoas... não me sentir inferior a elas porque eu me sentia muito e hoje em dia eu não me sinto mais. Então hoje em dia eu consigo conversar no olho com pessoas da elite, consigo conversar no olho com pessoas em situação de rua, eu consigo transitar entre vários públicos, sabe? Eu acho que isso é uma habilidade incrível e que as pessoas não têm. Que são poucas pessoas que têm essa facilidade de conversar com todo mundo. E trabalhando no museu, eu converso com todo tipo de gente, Enfim, é isso. É isso, gente. A mensagem está passada. Passei a mensagem pra vocês. Falei o que eu queria falar. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido também. Eu tenho muita história pra contar. Vou gravar depois um vídeo contando sobre histórias, sobre relatos, sobre... Eu queria ler uma carta também que eu recebi, que eu, tipo, uma das coisas mais lindas que eu já tive a honra de ter na minha vida. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e beijo!